E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. A igreja, por favor, repita o versículo 12. 2, 3. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Amém. A mulher havia anos que estava paralítica. Era uma mulher que estava numa situação, numa condição de paralisia. E no dia de sábado, aquela mulher enferma entrou dentro da sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga era um lugar onde eles se reuniam para ouvir sobre a lei. Todas as vezes que vocês observarem na Bíblia a palavra lei, está falando do Pentateuco, Torá, 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando vocês lerem na Bíblia sobre lei, está falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Torá, Pentateuco. Então, aquela mulher entrou na sinagoga para ouvir sobre a lei ou sobre a palavra de Deus. E Jesus, observando e sabendo da condição daquela mulher, a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus havia curado, Jesus havia liberto uma vida. Então era motivo para todos adorarem e glorificarem o nome do Senhor e não se opor em nada. Porém, a Bíblia diz que o príncipe da sinagoga reclamou: não, mas hoje é sábado, hoje não é dia de ninguém ser curado. E Jesus agora olha para ele e diz: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vocês o seu boi ou jumento e não leva a beber, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então Jesus havia cometido uma boa ação, Jesus havia feito uma boa coisa, mas se levantaram pessoas para se oporem. Existem pessoas que vão para a cova e existem pessoas que passam por certas situações. Não é porque está em desobediência, não. É para que se torne homens e mulheres melhores ainda do que já são. Daniel não havia cometido erro algum, mas a Bíblia diz que Daniel foi para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles eram homens que faziam a obra e obedeciam a Deus, mas a Bíblia diz que os 3 foram jogados na fornalha de fogo ardente. Então Jesus havia feito algo bom, Jesus havia curado uma mulher e alguém se levantou contra. Então eu e você obedecermos e fazermos a vontade de Deus não quer dizer que estaremos livres de lutas e também de perseguições, porque vem mesmo nós fazendo aquilo que era para ser feito. Então o crente, ele tem que entender que servir a Deus é obedecer a sua vontade, porém se levantarão opositores e adversários contra nós. Aleluia. E às vezes você está falando bem de todo mundo, mas às vezes, mesmo você procurando fazer o bem, alguém se levanta e fala mal de você, sendo que você está fazendo o bem. Como pode? Mas falaram de Jesus. Aí a Bíblia diz: da mesma maneira que me ouviram, vão ouvir a cada um de vocês, e da mesma maneira que me perseguiram, vão perseguir a cada um de vocês. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Eu fico imaginando a alegria daquela mulher quando Jesus lhe deu a cura. Ela foi curada. Eram anos com aquela enfermidade sobre ela.
Mas mesmo Jesus fazendo a vontade do Pai, amando até o fim, o líder da sinagoga, o príncipe da sinagoga, reclamou porque Jesus havia curado no dia de sábado. E sábado na lei não podia fazer absolutamente nada. O que você tem feito para Deus? O que nós temos feito para o Senhor? Existem pessoas que fazem a vontade e a obra de Deus com alegria, enquanto ninguém se levanta. Quando alguém se levanta contra ele ou contra ela, não quer mais ir para os cultos, não quer mais orar e não quer mais ler a Bíblia. Só que a Bíblia ensina para nós que ser crente também é ser perseguido. Ser crente também é se levantar pessoas contra nós. Só que a Bíblia diz que nós temos que ser como a palmeira. Ainda que o vento sopre e ainda que nos balancemos de um lado para o outro, precisamos nos manter firmes no mesmo lugar que Jesus nos colocou. Glória a Deus. Por isso a necessidade de uma igreja madura, que ainda que se levante algo contra ela, ela se mantém firme. Não tem como eu ser uma igreja, uma mulher ou um homem cheio da presença de Deus se eu não tiver conhecimento da palavra do Senhor. Não adianta eu conhecer a palavra de Deus porque eu escuto no culto de doutrina. Não adianta eu conhecer a palavra de Deus porque eu escuto na escola bíblica dominical. Eu preciso ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus e conhecimento pleno sobre a sua palavra. O que fez o povo de Israel receber avivamento? A Bíblia diz que foi montado um palanque que estava lá Esdras falando e ensinando sobre a lei. E a Bíblia diz que Esdras, ele era o sumo sacerdote e ele falava sobre a palavra de Deus. E a Bíblia conta que Neemias estava organizando o povo. Mas quando o povo ouviu a lei, houve quebrantamento e choro, e o povo se quebrantou e se arrependeu de todos os seus pecados. Mas não era porque o povo estava orando, é porque ouviram a palavra de Deus, e a palavra de Deus fez efeito dentro do coração do povo. E quando o povo estava chorando, Neemias agora olha para o povo e diz: alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa recompensa. A alegria do Senhor é a vossa força. Então o avivamento que houve no meio do povo de Israel foi quando o povo ouviu a lei e a palavra de Deus confrontou os erros do povo. Quando eu busco a leitura da palavra de Deus, eu olho para mim, para a palavra de Deus, como se ela fosse um espelho, e eu começo a ver os meus erros e todas as minhas sujeiras. Vós estáis limpos pelo poder da palavra de Deus, porque temos ouvido a palavra de Deus. Avivamento no crente é a palavra de Deus que produz dentro de cada um de nós. Todo aquele que ouve a minha palavra é semelhante ao homem que levantou a sua casa sobre a rocha. E quando vier as perseguições, quando vier as lutas, quando vier as dificuldades, e bateram com ímpeto contra a casa se manteve de pé, porque era crente que ouvia e praticava tudo quanto estava escrito. Como que Jesus conseguiu vencer o diabo no deserto? O que Jesus usou
quando ele estava diante de Satanás no deserto. Jesus usou a palavra. E quando o diabo viu para ele, através da palavra, Jesus o confrontava pelo poder da palavra. Que Deus nos abençoe. Jesus, quando liberta, ele liberta de verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus nos abençoe e eu agradeço em nome de Jesus.